O banheiro do Gugu era o nosso Platão. O nosso Homero... A caverna era a banheira do Gugu. O nosso Homero era pornô chanchada. Na década de 70 e 80. É um negócio assim também. Mas é isso, cara. Até nisso o pessoal estraga. Todo mundo quer fazer clube. Não, cara. É a questão da consciência individual. Eu vou morrer por essa verdade aqui. Não sei se o cara vai estar comigo ou não. Falta muito isso pra gente. A turma quer time. A turma quer... tá num grupo. Quer um senso de A turma quer isso, né? Mas continue, André, desculpa. Não, perfeito. E agora virando aí na verdade, então a gente passou por algumas etapas já. Uhum. Essa etapa seria do pensamento, método e filosofia do Sócrates. A gente já falou muito do que eu vou pincelar aqui, a gente vai pincelar também. Até mesmo porque falar da vida de Sócrates é falar da sua biografia. É falar do seu pensamento. Né? Falar da vida de Sócrates é falar do pensamento e da filosofia de Sócrates, num certo sentido. Então, ou seja, era inevitável que a gente já tenha antecipado alguns desses tópicos, né? Porque se a gente está falando do cara que parte da experiência concreta e imediata para depois tentar ascender, o campo da vida é o campo da experiência concreta imediata, né? Então, ou naquela frase do Ortega y Gasset, somos nós e nossas circunstâncias, né? O negócio começa aqui embaixo. E tem gente que nunca sai daqui de baixo, né? Mas a ideia é que o movimento seja ascendente aí, né? Você saia desse campo de experiência e ascenda para outro. Então o Sócrates é muito representativo disso. Então é evidente que quando a gente, né, estamos discutindo aí há um bom tempo diversos fatos biográficos da vida de Sócrates, se é biográfico é óbvio que é da vida, né? Nós estamos discutindo e é evidente que nós estamos falando de traços aí do seu pensamento, do seu método, ou daquilo que poderia ser chamado sua filosofia, se é que dá para falar de uma filosofia do Sócrates, né? Agora, nesse momento, eu volto um pouquinho a esse tópico, né? Quem é o Sócrates, quem é o Platão? Essa é uma questão impossível de ser respondida com exatidão. O Jorge Luiz Borges, aquele poeta argentino muito bom, diga-se de passagem, sim. Ele trabalhava com uma ideia que eu acho muito interessante, que é os diálogos platônicos como uma espécie de peça de teatro, né? E Sócrates como um personagem, né? Então, um personagem, além de ter existido, obviamente, isso não é dizer que o Sócrates não existiu, tá? Mas dizer que o Sócrates dos diálogos platônicos é um personagem do Platão, o que com certeza é verdade num certo sentido, porque obviamente que o Platão não guardou tudo aquilo de cabeça, né? Aquilo não é uma transcrição de diálogos que o Sócrates teve, mas imagina-se que Platão estava presente ali, o mestre fazendo sua filosofia, o discípulo observando, e o Olavo sempre diz, né, que é assim que se aprende filosofia, né, de verdade. Mas e aí, num determinado momento, não era, chegou em casa e foi correndo escrever, né? Não era assim. Posteriormente, o Platão se lembra ali vagamente dessas ideias e volta lá e as transcreve, né? Não no sentido literal de transcrição, mas coloca ali, sendo Sócrates um personagem, né? Sócrates era um personagem aí de Platão. E aí, gente, uma outra coisa importante, assim, para falar em termos para tentar sintetizar o que seria o pensamento socrático, né? Então, o Sócrates, ele faz um movimento que é o que os estudiosos chamam de virada antropológica, né? Porque o que nós tínhamos até então? Nós tínhamos uma filosofia da natureza, né, com os pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles estavam preocupados com o quê? Do que a natureza é composta, qual a origem do cosmo, do universo, do que o universo é composto, qual elemento da natureza é mais constitutivo, é mais representativo de tudo que existe. Então, era muito uma filosofia naturalista, uma filosofia da natureza, e com Sócrates ocorre uma virada antropológica. Então, o negócio, lembram do movimento que a gente já falou ao longo da live? O negócio estava muito em cima, precisava trazer aqui para baixo. Depois a gente até pode voltar lá em cima. Mas a gente tem que começar aqui, tem que entender e resolver os problemas aqui, neste campo. Então, o Sócrates é responsável, e por isso também que a história da filosofia segue essa subdivisão entre antes e depois de Sócrates, conforme o título do livro aqui, que a gente está recomendando para vocês. Inclusive, gente, esse livrinho aqui é um livrinho super despretensioso, eu ganhei, vocês estão vendo aqui, que tem até o selo aqui do programa do governo, isso aqui provavelmente pertencia a alguma biblioteca,
e aí foi descartado. Aí alguém pegou e redescartou, deu para mim. Aí eu fui ler despretensiosamente. Eu já conhecia o Comfort, né? O autor aqui, ele tem algumas obras mais profundas de filosofia antiga. Tinha estudado, inclusive, na faculdade, mas esse livrinho aqui eu não conhecia. Então foi uma leitura absolutamente despretensiosa. O livro tem menos de 100 páginas, tem 95 páginas. Isso aqui é uma leitura de busão ou de metrô. E é muito, muito, muito bom. Muito, mas assim, é assustadoramente bom isso daqui. É bem coisa dos filósofos ingleses mesmo, dos estudiosos ingleses aí, como o Comfort, né? Então ele fala que justamente essa questão que eu tô falando para vocês da virada antropológica, né? Então ele fala assim, ó, em um de seus diálogos, Platão fez o próprio Sócrates descrever a revolução do pensamento por ele efetuada, como ele converteu a filosofia do estudo da natureza externa ao estudo do homem e dos objetivos da ação humana na sociedade. Então, a filosofia virou uma espécie de antropologia, um estudo do homem, e a filosofia virou uma espécie de estudo da ação humana na sociedade, uma política. Né? Então, o Sócrates desce a filosofia do céu para a terra, transformando ela numa antropologia e numa política. Então, o Sócrates é o grande promotor aí da virada antropológica na filosofia. E o seu método, que a gente já aludiu aí, né? A gente já mencionou ao longo da live, né? Envolvia a ironia, né? Então a ironia eram as perguntas simples e em sequência pela essência das coisas, né? Além do rompimento com ideias pré-concebidas. Então, vamos lá, o que era a ironia? Todo mundo estava lá e achava que sabia o que era beleza, achava que sabia o que era verdade. Não, eu já tenho aqui uma concepção de verdade, de beleza, de bem. Aí lá o Sócrates falava, então beleza, então tá bom. O que é o bem? Ah, o bem é isso, isso, isso. Não, o bem não pode ser isso por causa disso, disso, daquilo. As pessoas, e olha, isso é muito a condição das pessoas hoje ainda, mais uma vez, né? Voltamos nesse ponto. Você pergunta assim, não, o que é a beleza? Aí a pessoa fala, beleza é sei lá, a Rosa Maria da seleção feminina de vôlei, né? É uma bela resposta, né? Com perdão do trocadilho aí. Mas aí o Sócrates ia ser o cara chato que ia falar assim, não, eu não tô te pedindo um exemplo de coisa bela, não é isso que eu tô te pedindo. Eu tô te pedindo uma resposta para a pergunta, o que é a beleza? A beleza que está na Rosa Maria, na música, no texto, no pôr do sol, o que é a beleza? Não o que é um exemplo de coisa bela. Então, fazer isso recorrentemente para várias outras coisas, vários outros conceitos, isso era o método socrático, né? Isso era o aspecto, a ironia socrática, né? E nós tínhamos também a maêutica, que nós já até explicamos, né? Que era o parto de ideias, né? Então, era a versão metafórica, e o Sócrates como parteiro de ideias, no sentido de que as inquietações estão dentro das pessoas, e muitas vezes a resposta também precisa ser despertado, né? Precisa ser trazido à luz. Então o Sócrates seria esse elemento, esse gatilho aí para despertar nas pessoas as ideias. Então ele seria o parteiro aí de ideias. Você tá mudo? Mudaço? Não, tem aquele diálogo que eu acho fantástico. Um sujeito estava indo para a justiça para prender o próprio pai, e o Sócrates, aonde vai? Aonde vai? O que você está fazendo? Não, eu vou prender meu próprio pai, porque de acordo com a justiça. Mas você acha isso justo? Claro que eu acho, porque Zeus prendeu o próprio pai. Então, se o próprio Zeus fez isso, então estou seguindo a vontade dos deuses. Aí o Sócrates pergunta, mas você acha que o pai de Zeus, Cronos, o Titã, achou isso justo? Vamos acabar por isso daqui, que esse negócio aqui tá errado. O cara vai embora. Não tô gostando do rumo dessa conversa. O cara sabia o que era justiça, e quando você questiona o que o cara faz, te dá bloco no Twitter. É isso que basicamente acontece hoje. Você vai lá, você pergunta, bloque, né? Coisa fantástica. Mas continua, Andrezão. Perfeito, então estamos. Então, sintetizando aí, né, prosseguindo na síntese do pensamento, método e filosofia de Sócrates, né? Então, o Sócrates, no seu pensamento, promoveu uma virada antropológica, tinha por método a ironia e a maêutica, né? Então, seu proceder filosófico era
em grande parte assim. Dialético, o elemento dialético está contido aí na ironia, né? Esse fla-flu com um interlocutor. O pensamento, digamos, de Sócrates era composto também pela crítica aos sofistas, que a gente já mencionou, né? O sofista era o cara que brincava com a linguagem, que tinha respostas para todas as perguntas, supostamente falando, né? E era o profissional do ensino, né? Eu vou te pagar para me ensinar tal coisa, vou te pagar para ser meu advogado, vou te pagar para fazer a propaganda da minha campanha política, digamos. Então, e aí o Sócrates é o clássico antagonista do sofista, né? Então o Sócrates é o oposto, não cobrava para ensinar, sequer considerava que ele fazia ali um ensino do tipo mestre-discípulo, né? Ele não se via dessa maneira, não cobrava para fazer isso, ele, maltrapilho, conversava com os transeuntes nas praças, com os sábios, mas com os transeuntes também. Então, esse era o Sócrates, totalmente aí no polo oposto dos sofistas. E aí, verdadeiramente, em síntese, em resumo, né, o Sócrates entendia a filosofia, então, como? Como um exercício de autoconhecimento, aquele conhece-te a ti mesmo que nós mencionamos, como um exercício de humildade, expresso na frase só sei que nada sei, né, que lembrando tudo aquilo que a gente disse, né, essa frase não é ceticismo, não é relativismo e não é resignação, né, é apenas uma confissão de que nunca será possível abarcar o conhecimento como um todo. Então, no frigir dos ovos, eu só sei disso, né? Eu só sei que o conhecimento existe, eu o busco, por isso eu sou um filósofo, mas eu nunca vou abarcá-lo por completo. Então, só sei que nada sei. Pelo menos essa é a interpretação que eu dou para essa frase, né? Não sei se baseado em tudo que eu já li aí. Eu sei que também agora eu só vejo pixels de você agora, mas a sua voz está belíssima. Não, mas sabe qual é a importância disso? Outro dia, no meu perfil pessoal no Twitter não, no Instagram, quando eu tinha, né? Hoje eu não tenho mais, por motivo que eu expliquei na época. Eu um dia estava falando com o pessoal da maquiagem, né? O pessoal do make-up, aquela mulherada, né, que faz maquiagem, etc. Vocês sabem a importância do trabalho de vocês? Quando vocês vão lá e maqueiam alguém, seja para um casamento, seja para a televisão, às vezes o cara, ele não consegue ver isso, não é? Ele não consegue enxergar. Ele acha que é mais um trabalho banal, como qualquer outro, não é? Então, essa mentalidade da banalidade, muitas vezes, não faz com que o sujeito enxergue a importância daquilo, daquela beleza que você está criando para os outros verem. Eu lembro quando eu fiz esse post, um monte de gente da maquiagem começou a me seguir ali, que eu misturei filosofia. E, cara, olha que interessante, André. Eu lido com pessoas que elas vão para o trabalho, elas chegam no trabalho, qual que é a mentalidade delas? Eu tô aqui para aguentar meu chefe chato. Não para servir o cliente, não é? Não para dar o seu melhor naquele dia, não para servir o próximo. A pessoa não consegue enxergar, não consegue ver isso. Ela acha que o trabalho, que é uma mentalidade marxista essa, o trabalho é para eu aguentar o meu chefe chato. Somente isso e acabou. Não consegue transcender este mindset, que é a linguagem da moda, este modelo mental, pois a imaginação dela é pobríssima. Não é? Só ficou durante a escola inteira ouvindo do professor de história que os burgueses, o patrão quer sempre oprimir o operário e blá, 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 blá. E quando ele vai trabalhar, o trabalho é sempre o quê? Uma opressão. Não é? Uma opressão. Então, sofrimento. A pessoa não consegue transcender, não consegue sair, não consegue ver com aquela curiosidade filosófica, muitas vezes, a importância de você, um cara do telemarketing, o cara vai ligar bravo para você, o cara vai ligar nervoso, o cliente, e sua empresa realmente está errada, e você precisa fazer aquele suporte magistral. Cara, você está com uma habilidade aí que muitas vezes você pode deixar aquele cara mais calmo. Este é um ponto muito importante que muitas vezes não é visto, porque nós perdemos
o olhar de Sócrates sobre as coisas, não é? Filosofia virou também algo puramente acadêmico, que não é errado, mas muitas vezes ficam ali, não, é só para aquele pessoal ali, entendeu? A simplicidade, ver o milagre a cada manhã, também é algo que ninguém mais quer enxergar, ninguém mais quer observar. Aquele seu trabalhinho que você faz todo dia, por exemplo, se você é uma dona de casa e você fica, eu só tenho que acordar de manhã, eu venho aqui, faço café, lavo a louça, depois limpo a cozinha. O cara, ele não consegue ver nada naquilo. A mulher, o homem que faz isso, ele não consegue enxergar nada demais isso. Cara, você imagina se fosse um grego olhando isso. Falei, mulher, homem, você está treinando as suas virtudes. A virtude da disciplina. Entendeu? A virtude da perseverança. Quando você deixa a sua casa organizada, você está trazendo para ela, você está encarnando nela o próprio belo. Porque na versão popular seria assim, eu sou pobre, mas sou limpinho. Não é porque eu sou pobre, eu sou bagunçado, tá todo jogado, não sei o que, etc. Eu sou pobre, mas eu tenho um quadrinho aqui, ó, para quando eu acordar, olhar, olha, isso que eu tenho que seguir. Mas tem eu sou pobre, mas tem um livrinho do Cortella que eu li e entendi tudo. Né? A Lu Bielefeld, eu não sei falar o sobrenome dela, deve ser do Turcomenistão, mas enfim. Ela falou uma coisa muito importante aqui, a filosofia virou mais uma ferramenta de uso político. Ideologia. Também, virou serva da ideologia. Não é essa filosofia aqui. Filósofos que vieram depois. Se continuar, nossa, se a gente começar a falar sobre isso daí, a gente fica mais uma hora aqui, né? E não é essa a intenção, né? Mas é isso, entendeu? Tem que voltar a ter esse olhar simples, mas profundo sobre as coisas que, inclusive, as aulas que você está dando sobre a vida intelectual do Sertilhãn, que você pode ter acesso se você assinar o Oliver Club, certo? Se você assina o Oliver Club, o link está na descrição, você tem acesso ao Teatro das Ideias e às aulas Vida Intelectual. Sertilhãn falou uma coisa maravilhosa. O que é meditação? Se você é uma pessoa que sabe meditar, você consegue, tem uma mosca passando assim, que você, você tem um insight, dá um eureka, né, que nem a gente viu aqui no futebol. No futebol. Mas é isso, meus amados, é isso. Certo? A Lu aqui também já falando, amanhã eu vou encarar a faxina com olhar filosófico. Exatamente. Tem que encarar com esse olhar, eu tô aqui fazendo isso todo dia, de segunda a segunda, certo? E aqui eu estou treinando, aqui a disciplina, como falavam os gregos, não é? Cara, você pode ver, uma pessoa que faz uma faxina todo dia, ou pelo menos nos dias que ela escolheu na semana, ela não aguenta alguém adulto que é desorganizado. Você não consegue viver com um sujeito desse, não é? E uma pessoa assim, o que acontece? Ela está fazendo aquilo que Aristóteles também dizia, né? Você está exercendo as virtudes. Então, quando vier os dias tristes, você vai se guiar pela virtude, não pelos seus próprios sentimentos, conforme falavam os gregos. Certo, André? Perfeito, é isso mesmo. E essa é a toada da coisa, mas é isso mesmo, né? A coisa é como a gente, né? Até bom a gente costura o que a gente colocou ao longo de toda a live, né? O negócio começa no chão, né? Sem trocadilho aí com faxina ou limpeza, né? Mas literalmente a coisa começa no chão. Você não pode ficar parado. Esse é o problema, né? Você falou tem a filosofia acadêmica e tem o polo oposto disso, que são os popularizadores da filosofia, né? Então, ou o negócio está alto demais, ou também está baixo demais, né? Mas começa embaixo, mas não é tão baixo assim. Embora isso seja um outro problema, temos lives aqui no canal sobre esse assunto também. Mas, sintetizando, então, o que seria o pensamento de Sócrates, sempre tendo em vista esse problema, né? É o Sócrates relatado pelo Platão, né? Então, isso já está óbvio e claro, mas bom sempre enfatizar. Então, a filosofia é autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo.
exercício de humildade, só sei que nada sei, e distanciamento da doxa, ou seja, distanciamento da opinião, né? Porque a doxa, ela é um negócio incerto, inseguro, que se traveste de conhecimento e que também ela te tira dessa busca pelo conhecimento, porque você acha que já chegou. Né? Eu tenho, que é muito um sentimento contemporâneo atual também. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Sei lá, os Estados Unidos está retirando as tropas do Afeganistão. Você abre a rede social, o Felipe Neto está comentando o assunto todo. Então, isso é um negócio que tira opinião demais, opinião sobre tudo. É um negócio que tira as pessoas da trilha da busca pelo conhecimento genuíno, né? Pelo conhecimento de fato. Não, então, isso é um absurdo. A filosofia socrática é um baita antídoto contra esse fetiche em opinião, né? Cara, isso é tão baixo. Tão baixo. Lá no Instagram, pergunta: o que você acha do general Braga Neto? Minha resposta: caguei. Caguei, literal. Sim, cara, me desculpa. Quem é esse cara? Ninguém vai lembrar dele daqui a 3 meses, velho. Eu vou ficar prestando atenção em picuinha do governo. Nós temos que entender sempre os fundamentos das coisas. Não ficar de opinião em opinião, de tweet a tweet, porque senão, cara, ansiedade, você não consegue dormir, você não consegue fazer nada. Não tô falando que você tem que ser ignorante, muito pelo contrário. Aquilo que falava Julián Marias, grande filósofo da geração do nosso Ortega y Gasset. Qual que era? O que ele dizia? Você tem que saber o todo, mas não tudo. Não é? O que é o todo? São os princípios, os fundamentos. Por exemplo, quando começou todo esse negócio de quarentena, a minha opinião vai ficar 1 ou 2 anos. Não, mas não, eu vi no jornal ontem, me falaram e não sei o que, etc. Cara, não, vai durar 1 ou 2 anos isso daí, vai ficar todo mundo em casa. Eu acertei. Por que acertei? Eu sou mágico? Eu sou mago? Não, porque eu sei alguns princípios básicos de funcionamento do governo. Todo mundo sabe quando o governo mete a mão, demora. A coisa mais básica que o Milton Friedman, apesar dos seus defeitos, falava: você deixa o governo lá cuidar do Saara e o Saara quebra. A areia do Saara, entrou o governo no meio, o negócio vai ficar aí muito tempo. Eu não preciso ficar a cada 5 minutos vendo o que o pessoal tá falando aí, vai abrir, vai fechar e não sei o quê. E, cara, ficou 1 ano. O Andrezão também não falou das eleições americanas, e os negros falando, não, porque, cara, é absurdo. Olha só o nível que nós chegamos, a pobreza humana, né? O ser humano, a burrice é sem fim. É impressionante. É infinita, né? Já dizia o Einstein, ou atribuem ao Einstein essa frase. Um cara, um brasileiro do Twitter, fala que tem contato com os generais americanos, e os generais americanos disseram que ia ter virada de mesa e o Trump ia ganhar. Sério que um cara desse tem mais de 10 mil curtidas com uma informação dessa? Sim, sim. Isso mostra o quê? Que o nosso trabalho é muito grande. Como que pode? Mas assim, o cara tá viciado na doxa. Total. O cara tá viciado na opinião. Ele falou, não, porque o Trump perdeu, acabou os Estados Unidos da América. Tá aí. Continuou. Não aconteceu nada diferente. O Biden tá fazendo umas coisas que ele falou que ia fazer. Né? Até imitando o Trump em algumas coisas. Né? Tá aí. E você passa dias aí pensando no fim do mundo e tal. E a sua casa tá bagunçada. Né? O seu filho precisa de você para ter um exemplo de pai. Né? Mas só você tá se preocupando sempre com o que tá acontecendo com o Brasil. A sua mulher aí tá insegura e ela não sabe o que vai fazer da vida. Culpa sua. Você entendeu? Porque as coisas necessárias, elas estão clamando para que você haja. Só que você está na doxa, entendeu? Você está na opinião, está na maré. Sai dessa, velho. Vamos voltar aos gregos. Esse é o lema, o resumo da live em uma frase. Vamos voltar aos gregos. 4 palavras. Isso resume tudo. Vamos voltar aos gregos. Perfeito aí.